Opa! Beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, meu amigo. Tá começando Cidade na Rede, aqui dentro da Rede Nacional de Notícias, direto dos estúdios ARC. Vamos falar sobre empreendedorismo. Meu amigo, Cidade na Rede sempre trazendo informações relevantes da nossa cidade, da sua cidade. Vamos falar sobre investimento, vamos falar sobre mercado de trabalho, vamos bater um papo muito legal, sempre com grandes convidados. E hoje está aqui comigo Alexandre Funac, grande amigo, empresário, proprietário da Feijux, cozinheiro de mão cheia e também empreendedor, uma referência para muita gente. Tudo tranquilo, Ale? Tudo sossegado? Como é que tá a Opa, nossa tudo Feijux? bem, Lu? Tudo em ordem, graças a Deus. Estamos aí, né? Batalhando. Uma coisa, né, que a gente fala da Feijux, eu vou pedir para você explicar, mas ela tem um diferencial maravilhoso. Porque falou de feijoada e o amigo fala, pô, quarta-feira eu vou comer uma. Ah, aí você fala na quinta, aí ele fala, sabadão, não esquece, hein? Sábado vamos comer aquela feijoada. Aí veio a Feijux, que é feijoada todos os dias. De segunda a segunda você come feijoada. Que ideia maluca é essa, Ale? Conta pra gente. É isso aí, Lu. Na verdade, surgiu pra mim a feijuca, porque, tipo, eu sempre gostei muito de feijoada. Meu filho também, ele adora feijoada. Então, eu tive sempre essa ideia de pegar e fazer alguma coisa relacionada a isso, porque eu sempre gostei de cozinha, né? E aí, a feijoada todo dia surgiu da pizza. Vai imaginar um negócio desse. Mas por quê? Porque, por exemplo, eu tenho vontade às vezes de comer pizza na hora do almoço. Ah, boa. Aí eu falei, onde é que eu vou achar pizza na hora do almoço? Você até acha no shopping e tal, mas pizzaria, você ligar pra uma pizzaria tradicional, napolitana, Não aquela é lá, e todo falar, eu dia. quero uma pizza, você só vai achar à noite e não é todo dia também. Aí eu falei, pô, e o pessoal que quer comer feijoada? Eu falei, e o pessoal que vem de fora, o pessoal que tá voltando de viagem aí fala, tá seco pra comer. Eu morei fora do Brasil, eu falei, nossa, eu chegava aqui morto de vontade. Aí você chega numa terça-feira, Tem que aí esperar um espera dia no mais um mínimo. dia pra você poder comer o Se chegar no negócio. domingo, então aí tem que esperar três. Aí eu vi uma brecha de mercado, né? E eu falei, não, vamos aproveitar isso daí, porque é muito bom, né? Feijoada é bom demais. Fala um pouquinho da sua formação e como você entrou na culinária, né? Eu sei que você cozinha muito bem, mas desde quando você se aventura? Na cozinha, é que assim, eu acho assim, empreendedorismo primeiro teria que fazer sempre você fazer o que você ama fazer. Porque não pode ser o trabalho em si, o que você vai investir, o que você vai trabalhar, você não pode pegar e fazer uma coisa forçada. Tem que ser uma coisa primeiro que você gosta, porque o trabalho vai ter de qualquer jeito. Sim. Muito trabalho. Empreendedorismo é muito trabalho, é muito suor. Então, eu falei, vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu faço cozinha pra mim desde sempre, né? Meu primeiro macarrão sozinho foi com 9 anos de idade. Que bacana. Então, tipo, eu tinha uma influência muito grande, né? Criado com a avó, aquela coisa. Minha mãe trabalhava, era industrial aqui em São Caetano e tal. E eu pegava e ficava com a minha avó muito tempo e ela cozinhando e eu ali na beira do fogão. Então eu comecei a fazer macarrão com ela, tal, não sei o quê, e fui desenvolvendo esse apetite pela cozinha durante o tempo. Fui morar fora do Brasil para estudar. Fui fazer engenharia, desisti, virou administração de empresas. E aí depois, durante o curso lá, eu falei, vou Você morou onde? trabalhar. Morei em Orlando, na Flórida, Tá. nos Estados Unidos. E aí eu fui trabalhar em pizzaria. Primeiro eu trabalhei em pizzaria, em restaurante. Em pizzaria eu cheguei a gerenciar a pizzaria Lá fora. lá fora, fazendo a pizzaria lá. Aí depois eu fui para um restaurante para ver como é que é a área para trabalhar como garçom, que era um sonho meu de infância, que eu falava assim, nossa, eu vou comer trabalho de garçom que eu vou comer pra caramba. Vou ganhar caixinha. Já trabalhei de garçom, É rapaz. bom É demais, é um bom. aprendizado louco isso. E aí eu fui trabalhar de garçom numa churrascaria lá, e depois eu fui trabalhar como sous-chefe de forno numa cantina italiana. Que é um outro clima. Você trabalhar dentro de Sim. uma cozinha industrial, assim, de grande porte, assim, de restaurante grande, assim, é uma loucura, né? Então, Como que a parte italiana vem da sua mãe? a parte italiana vem da minha mãe. A parte da minha mãe, que é a família Gobbi, né? E Negrão, que é português, e Gobbi, que é italiano. Eles Aí juntou com o Funac. juntou com o Funaki, que é a parte japonesa do meu pai, né? Rapaz, é uma culinária rica. Em português
Italiano e japonês, é. rapaz. Eu faço todas, mas tipo, eu tenho uma predileção pela parte italiana, assim, eu gosto muito disso, né? Não, você tem português, italiano e japonês e faz a feijoada que é, né? Então, a feijoada, a origem da feijoada, ela é portuguesa, né? Ah, é? A feijoada ela eu é não um prato sabia, não. português, só que o prato português ele é com feijão branco. Ele é Branco, outro. tá. Ele não chega a ser igual o cassoulet francês, Sim. mas é muito parecido. E aí, quando veio aqui pro Brasil, aqui ela sofreu uma transformação, usaram feijão preto, aquela coisa toda. Tem chega a ser quase uma lenda, aquela parte dos escravos que falava assim, pega o resto do porco lá pra fazer. Sim. Porque nem sempre a feijoada foi feita com o resto de porco, assim, que seria pé, rabo, orelha, esses negócios. O pé rabo orelha, na verdade, ele dá um sabor, né? Sim. Então, tipo, depende do tipo da feijoada. Eu, por exemplo, faço as duas hoje no restaurante. Eu tenho 2 tipos. De quinta-feira, que eu faço a gorda. Hoje tem feijoada diet, feijoada gourmet, tem feijoada vegana. Você tem que se adaptar a Tem tudo. que fazer todos os gostos, né? Porque tem gente que não gosta de uma coisa, não gosta de outra. E eu não consigo pegar e cozinhar os itens separados e juntar pra falar. A pessoa, só quero linguiça e costelinha. Não dá pra você fazer isso, porque senão o gosto da feijoada altera demais, né? Entendi. Minha mãe fazia muito essa feijoada branca, né? Que era com feijão branco, mas aí entrava paio, enfim, todas as coisas ali pra... E é bom demais. Vai cenoura, é bom demais. Isso. E, quer dizer, a essência é a mesma, né? É de você colocar um feijão bem temperado, bem cozido... E aí com carnes ali, com alguns legumes, enfim, acho que mais nessa linha, né? O cozimento, durante o cozimento do feijão, a carne tem que estar dentro já, porque vai incorporar o caldo, né? Que aí é o que vai dar aquele engrossamento no caldo, além do amido que solta do feijão, vai ter o gosto da carne e a gordura da carne tem que soltar. Então o cara fala, eu quero uma feijoada light pelo tipo de carne que você vai colocar, porque dentro dela não tem como você tirar a gordura, não tem como você fazer igual você faz um cozido, por exemplo, e tira a gordura, não tem como, a feijoada ela é incorporada a gordura. Mas é uma gordura que vai se dizer saudável até, né? Porque não é uma gordura hidrogenada, não é uma gordura de fritura, é outro tipo, né? A hidrogenização da gordura, ela vem quando ela aquece demais, então, tipo, na feijoada é uma gordura que tá dentro, ela é saudável, é boa demais. E é muito legal porque você pegou toda, né, essa riqueza de alternativas, de culturas e se especializou, não que você não faça, né? Inclusive a gente vai falar isso também, você está participando da festa italiana, então é massa, mas passou para feijoada. Como é que você chegou na feijoada depois de respirar todas essas coisas? Você sabe que eu trabalhava ainda na prefeitura de São Caetano, na assistência social. Né, como advogado, eu sou advogado também, né? Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz direito, me especializei e tudo mais. Que aí é onde sua família também tem uma tradição muito grande. Minha família tem a tradição, cidade, né? tudo advogado, a família inteira advogada. Só uma irmã minha que é médica, ovelha negra. Mas é também doutora. É doutora. Não deixa de ser doutora. Muito boa, por sinal, a Lígia é pediatra de primeira linha. Ela, tipo, eu trabalhando na assistência social, eu falei assim, eu tô na prefeitura, num cargo que não era concursado da prefeitura, nada. E eu falei, eu preciso de uma outra fonte de renda. Boa. Porque, tipo, a gente não pode ter uma fonte de renda só. É meio inviável. Isso eu digo assim, como empreendedor, eu sei que você ter uma fonte de renda, você tá fadado alguma hora você correr algum risco desnecessário. Eu sou muito assim, cara. Muito desnecessário. Seja lá se você for fazer... Não quero outro trabalho, mas eu tenho um investimento. Já é uma fonte de renda, logicamente, investimento. Sim. Que, tipo, você faz em casa. Então, tipo assim, você reserva 1, 2 horas para estudar ali, fazer um investimento, colocar numa carteira diversificada, tal, estudar ações, tal, não sei o quê. É um outro... Não deixa de ser uma atividade profissional. Muito da boa, por sinal, mas... Sim. Entendeu? É uma outra. Eu falei assim, eu não tô com dinheiro guardado pra pegar fazer nada, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer também. E comecei a fazer feijoada, tipo assim, de quarta-feira pro pessoal do trabalho. Tá. Então eu já deixava ela mais ou menos no jeito assim, chegava na hora do almoço, eu vinha almoçar, pegava os potes lá de feijoada, os negócios, já preparava lá uns kits, era uma... Galera, ninguém levava marmita esse dia? Nesse dia já encomendava um dia antes, já ninguém levava marmita, eu levava pro pessoal, só que era uma mais fácil, porque, tipo, não dava o tempo de preparo, tudo rápido, assim, então, tipo, só virava uma couve ali, já tinha um vinagretezinho e tal, um arroz, farofa e a feijoada.
Aí eu comecei a levar e fazer isso daí. Quando eu saí da prefeitura, eu falei, bom, agora eu tô com uma fonte de renda a menos. Não é porque eu tô desempregado. Sim. Eu já tinha uma segunda fonte de renda curta, mas era uma segunda fonte. O que eu Cara, falei? Agora eu vou fazer isso daqui todo legal. dia. E continuei fazendo advocacia, só que de modo autônomo, né? Sim. Como autônomo, à tarde. Aí eu falei assim, agora eu cozinho de dia, de manhã, chega no meio da tarde, eu advogo. Então eu Boa. continuei fazendo isso daí. Então vai fazendo as duas coisas, entendeu? Uhum. E aí foi por aí. Eu tenho essa visão sua, cara. Eu me formei em jornalismo em 99. E até então eu trabalhava no estúdio de dublagem, era o que me ajudou muito até para poder desenvolver e tá bancando meus estudos. Mas a partir do momento que eu me formei, entrei no mercado de trabalho ali, efetivamente, a partir de 2000, eu nunca tive uma fonte de renda só. E eu passei por vários locais, por empresas grandes, por TVs assim, mas eu sempre tive essa consciência sua. E às vezes, né, as pessoas próximas, mas pra quê? Sossega, né, tal. Mas é o que você falou, quando você faz o que você ama, não é trabalho. Eu digo assim, eu tá aqui batendo papo com você, conversando, contando histórias para tanta gente, isso para mim é um exercício de vida, é algo que me faz viver também. É um trabalho, efetivamente, mas é algo que me constrói, é prazeroso, né? prazeroso pra caramba, porque é o que eu sei fazer, é o que eu sei desenvolver. Então, acho que é muito nessa linha, assim. E aí, até pra gente entrar, né, nessa coisa do empreendedorismo. E aí, de repente, você chegou e falou, pô, eu quero criar um diferencial, até porque simplesmente cozinhar, você vai entrar numa esfera, numa concorrência que já existe Com de certeza. muita gente. E aí veio a Fejux. Aí eu resolvi abrir a empresa. Boa. Qual é a diferença você fazer, por exemplo, um negócio que ela continua sendo dentro da minha casa, a Fejux. Só que assim, a diferença de você ter uma empresa aberta Sim. é que, primeiro, para você mesmo, aquilo é um negócio. Então, não é tipo um hobby só, um quebra-galho. Não, aquilo, quando você abre a empresa, você transforma o seu negócio. Então, você consegue ver de uma outra forma. A parte empresarial, por exemplo, na minha família, por exemplo, ela sempre teve presente, desde que eu nasci. Então, tipo, desde que eu nasci, meus pais eram industriais, tinham empresa aqui de modelação e ferramentaria em São Caetano, forneciam para GM. Depois de um tempo, tipo, meus pais se divorciaram e tal. E aí minha mãe focou mais no direito, que ela já era advogada, e começou a ficar só na parte do escritório de advocacia. E aí a gente migrou da indústria pro serviço, né, da advocacia. E agora eu tô indo pro comércio, que é a parte do restaurante, que não deixa de ser serviço, mas o comércio, ele é diferente, ele é diferenciado o negócio. Todos os três tipos de atividade, para mim, pelo menos, ele exige, assim, do empreendedor uma visão muito ampla, assim, de tudo. Então, tanto de economia, quanto de trato com as pessoas, porque cada uma é de um jeito diferente. O industrial, ele não tem muito contato com o consumidor direto. O serviço, ele tem direto contato com o consumidor e o comércio também, muito mais, porque ele tem que cativar. Né? Então, tem uma relação humana, né? Você tem que ter uma relação humana muito grande. Então, quando eu fui pra Fejux e abri a empresa e falei assim, agora a empresa vai ser uma coisa focada, séria para ampliação. Eu já fui atrás até de participar de palestras e coisas assim para franquear a Fejux. Oh, que legal. Existem outras uma rede O nome agora. é muito bom, né? O nome é bom. Então, a Fejux, o nome já foi um negócio, eu fiquei pensando. Primeiro que, ó, se você ver o logo da Fejux aqui, ó, você vai falar, nossa, que cópia da FedEx. Então, eu tenho pós-graduação em Direito do Entretenimento e Comunicação Social. Porra. Então, tipo, é todo focado na parte de registro de marcas, esses negócios. Eu tô esperando só sair o negócio pro pagamento de registrar a marca, que é uma coisa importantíssima para uma empresa, é isso também. Sim. Porque o nome da sua empresa, ele tem um valor. Sim. Muito, por exemplo, a Coca-Cola vale muito mais a marca Coca-Cola do que todas as fábricas da Coca-Cola junto. Você vender todos os prédios da Coca-Cola, todo o maquinário, não vale um terço do que vale a marca. Eu recebi o ano passado, acho que a gente ainda estava na pandemia, acho que foi no retrasado, porque a gente ainda estava vivendo a pandemia, uma chamada de Brasília, de uma pessoa que eu, enfim, não conhecia,
dizendo que era um jornalista ligado até a um grupo político e ele queria o domínio da Rede Nacional de Notícias. Nossa. Rede Nacional de Notícias eu criei em 2011 e sempre foi uma agência, iniciou sendo uma web rádio, se tornou uma agência de comunicação, hoje com conteúdo também em vídeo, e a coisa, lógico, você está falando de 12 anos aí de operação, há uma evolução, a gente conseguiu desenvolver muita coisa, cobertura, enfim, geral, né, em relação ao jornalismo, no esporte também, 3 Copas do Mundo acompanhando com a Rede Nacional de Notícias. Aí eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, não, porque o seu nome é bom e eu quero o seu nome. E aí ele pegou e me mandou todo um material de marketing e o cara, ele se deu ao trabalho até de fazer um logo muito parecido, tá vendo esse logo que a gente tá vendo aqui no fundo? Ele fez um logo até parecido, com a mesma paleta de cores, e ele falou assim, cara, eu quero esse veículo. Eu falei, não, que a gente pode tentar fazer uma parceria, eu não vou abrir mão disso tal. E aí, me dá valores tal. Aí eu falei, não tem valores, né? Assim, porque eu falei, não sei com quem eu tô falando também, era uma coisa por telefone, e aquela coisa de pandemia também, muito golpe que Sim, apareceu. claro. E aí eu peguei e tal, não atendi mais, a coisa acabou andando, dei uma monitorada, eu acho que ele se compôs, foi com outro nome, desistiu, mas foi mais ou menos isso que você falou, da importância da marca, porque eu nunca tinha parado para pensar. É muito E aí importante. e assim, aparentemente era um grupo forte e ele queria esse nome, que realmente eu acho um nome legal, Rede Nacional e tal, mas aquele dia eu tive essa dimensão do que você falou, que a importância da sua marca, às vezes, é algo que a gente não valoriza, né? E é uma coisa muito delicada para o empresário isso, a marca da empresa. Às vezes a dona de casa resolveu fazer bolo e cria uma marca e começa a vender loucamente para as amigas, tal, não sei o quê. E de repente, tipo, ela começa, vou botar na casa da minha sobrinha no interior, vou botar não sei o quê, e começa a botar com a marca dela lá, tal, e a marca dela começa a pegar. De repente aparece um cara, dá um processo nela lá, fala assim, então essa marca é minha. Cara, isso E aí, acontece muito, né? acontece demais, é demais. Aí o cara vai lá, apresenta o registro no NPI da marca dela. O que ela faz? Meu amigo, dá um trabalho. Sério. Mas dá um trabalho. Judicialmente dá um trabalho louco. Porque assim, o registro de marca, se você vai mandar um registro de marca no NPI, você mesmo pode fazer isso daí. Ele é simples. Você não precisa nem. Você pode registrar com logotipo e tudo mais, manda lá o negócio, que é o ideal, né? E aí já manda o nome, Rede Nacional de Notícias, com o logotipo, manda para registro. Mas quando você manda para registro, eles ficam mais ou menos uns 2 meses em análise. Aí eles soltam. O Luciano tá querendo registrar a Rede Nacional de Notícias. As pessoas têm 60 dias para fazer uma oposição àquilo lá, falar, não, essa marca já é minha, eu já uso essa marca, ou coisa assim. Então, por exemplo, esse cara doido que te procurou aí, se ele mandou registrar e tiver em processo de É registro. que esse aí, no caso da Rede Nacional de Notícias, em 2014, antes da Copa do Brasil, eu estava muito. Eu trabalhei na FIFA naquela época, né, na organização do Mundial, e aí a gente conseguiu o registro através de marcas e patentes, enfim, todo um Você já processo que fez então. já Entendi. fez. E eu não sei se até por conta disso o cara deu uma desistida. É, Mas eu lembro que era uma coisa, não era porque. do dia pra noite que você Justamente, fazia, né? porque se o cara deu uma busca lá e viu lá que tá registrado, pronto, o cara já pisa, já vai pra Entendi. trás, entendeu? Ele já não vai entrar numas. Porque se não tem e ele entra com isso daí, você teria 60 dias. Quem fica lendo a revista da RP? Ninguém. Ninguém. Ninguém fica vendo a revista da INPI. Então, vai passar aquele período, aí eles demoram mais uns 6 meses, sei lá. Vai sair um boleto, ele paga o registro da marca, depois ele só fica atualizando anualmente lá, pagando uma taxa lá pro NPI para manter a marca lá, o negócio. E Se você chegar e descobrir que isso tá registrado, uhum, você tem que processar ele e provar que você tem essa marca muito antes que ele, entendi. entendeu? E se ele começar a usar a marca, você tem que, além disso, processar ele por concorrência desleal também.
Ah, Tem um outro tipo de processo que é o que geralmente o pessoal usa mais, e para entendeu? fazer a Feijuca, você teve que ir atrás de tudo isso. Não, então, eu já tinha um background disso por causa da minha pós e tal, Uhum. não sei o quê. Então eu já sabia como é que fazia, como é que funcionava e tudo mais. Só que fazer o procedimento, tipo, hoje em dia, com internet, esse negócio é Sim. muito mais fácil. Antigamente o pessoal tinha que procurar escritório, registro de marcas, patentes e tal, não sei o Uhum. quê. Pode ser, facilitador, é um facilitador, é como se fosse um despachante de marcas e Sim. patentes, né? Eles caras fazem todo o trâmite para Sim. você, eles têm todo um conhecimento, tal, não sei o que, facilita muito. Porque tem umas coisas bem específicas do tipo, você tem que escolher exatamente o tipo de negócio que você vai fazer, cada um é de um jeito diferente, então tipo tem uma frescuraiada lá para fazer. Tem que seguir a Só que linha. só que dá pra fazer sozinho, se for o caso, dá pra se aventurar ali e tal, não sei o que. Se registrar errado, dá mais trabalho refazer. Então, às vezes, geralmente o pessoal contrata um escritório pra fazer isso daí. Aí o pessoal registra lá, marca lá e começa a tocar o negócio. Mas é importantíssimo isso daí. Tá atento a isso, né? Você, O... você falou da estrutura hoje na sua residência, mas hoje o que que você conta? Você tem um grupo de entregadores? Na- Você usa os entregadores dos aplicativos? Então, aí é que é uma coisa que pra mim foi uma virada, assim, logo no começo, assim. Quando eu Que aí não era comecei, mais você, eu vou lá, eu entrego mesmo pros o que amigos que ali e aconteceu? tal. O empreendedorismo é isso, né? Você acha que é uma plantinha, a sua empresa, que você vai lá, bota a rega, ela começa a ficar amarela, você vai lá, bota um remédio, tal, não sei o que, e cuida, tal, não sei o que, pra ela não morrer. Aí você começa a ver que não é tão simples assim. Você fala assim, deve ser igual um cachorrinho, mais ou menos. Você tem que levar pra passear todo dia, dar comida, cuidar, levar no veterinário, tal, não sei o que. Aí você vê, não, não é muito simples assim, não. Aí você vê que é é uma criança que você tem um filho, é outro. É É, outro filho que você tem dentro de casa. Então, tipo assim, é um cuidado assim que você tem que ter com vários aspectos dentro da empresa. E é, no começo eu achei, eu vou colocar esse negócio nessas plataformas de online aí, Rappi, iFood, esses uhum. negócios tudo aí, que vão me dar já o motoboy para levar a comida, o entregador. Vão me dar a plataforma para a pessoa buscar, eu consigo fazer promoções e vou divulgar meu nome. Eu falei, perfeito. Boa. Por isso que os caras tão bilionários. É perfeito. Pro negócio é perfeito. Fui lá e entrei nesse negócio. Aí eu comecei a perceber que o preço dos produtos da feijoada, por exemplo, eu tenho, lógico, todos os ingredientes, todo o tempo que eu gasto, todos os gastos dentro de casa de luz, água, gás, não sei o que lá, o equipamento, desgaste de equipamento, tem tudo, né? Você tem que contabilizar tudo isso daí Lógico. e descobrir quanto custa o seu produto. Isso daí chama precificação. Sim. A precificação, você coloca o produto e aí você vai colocar sua margem de lucro em cima. Aí você fez esse cálculo e falou: maravilha, minha feijoada agora vai custar R$ 150. Aí você descobre que ninguém vai comprar uma feijoada de R$ 150. Por quê? Porque tem um restaurante da Dona Maria ali do lado que tá cobrando 40. Aí você fala: não é possível. Como é que essa mulher consegue? Ela tá pagando pra trabalhar. Hum. Mas a mulher não fez a precificação, por isso que o dela tá quase fechando. Aliás, o empreendedorismo no Brasil, ele chega a mais ou menos uma média assim, de 1 a 2% das empresas que passam de um ano de empresa. Ah, tá. Então ele, tipo, as empresas não Vai na conseguem sobreviver, vai na empolgação, vai na empolgação, empolgação. enche, aí começa a ver que o negócio não tá indo, começa a entrar na competitividade de mercado e começa a baixar o preço, só que ele começa a tomar preju. Só que Sim, o preju quer dizer que o dinheiro tá saindo de outro lugar. Às vezes o cara não tem fôlego pra isso, tá começando agora. sim. Como é que ele vai fazer? Quebra. E fica devendo ainda, isso que é o pior ainda. Ele vai ter que criar um fôlego pra Não, começar outra, tal, o que entendeu? mais a gente tem história de gente que abriu o estabelecimento, aí contrata 10 funcionários. É. Aí tem um monte de gente sem fazer nada, tal. De repente ele conta 8, aí fica 6, 4, Aí 2, começa a cair fecha. a qualidade do serviço, o produto começa a cair o negócio, aí começa a parar de ir mais gente e vira uma bola de neve até fechar o negócio. Sim. Ou então outros que você vê por aí que abrem o negócio na rua. Por isso que eu não abri de rua, porque de rua você abrir a porta para a pessoa consumir dentro, você tem um outro tipo de custo muito mais elevado. Então, tipo, o imposto é diferente, vigilância sanitária é diferente, a mão de obra, que é um dos maiores custos dentro de uma empresa, é mão de obra aqui no Sim. Brasil, não tem como, você tem que aumentar demais. Então, o pessoal abre, fica 2, 3 meses, daqui a pouco fecha. Você fala, mas o que aconteceu? Principalmente aqui em São Caetano. Então, o que eu fiz? Eu fiz um laboratório primeiro.
Então, eu fiz um laboratório em São Caetano, porque é uma cidade pequena, é fácil eu conheço desde que eu nasci, então é fácil de eu entender o nosso público aqui. O nosso público é muito seleto e ele é exigente. Sim. Então, você abrir um restaurante aqui em São Caetano de rua, com porta aberta, que você vê as pessoas indo e gostando e continuando a consumir ali, você conta nos dedos em São Caetano quantos tem. Entendi. Porque o resto vai fechando com o tempo, rapidinho. Isso é... Aí eu foquei em delivery, que eu falei, eu consigo aumentar a gama de pessoas que eu consigo entregar. E falei, vou pro iFood, vou pro Rappi, tal, não sei o quê. Começou a chegar a pedir gente que vinha pedir de São Mateus, aqui em São Caetano, pra você ter uma ideia. O cara pagava, tipo, 20 e poucos reais de frete pro negócio pra chegar uma feijoada em São Mateus. Isso nos aplicativos. Nos aplicativos. Tá. Só que os aplicativos, o que acontece? iFood, por exemplo... São leoninos também, né? Chega a 32%. Rapaz. 32%. Aí eu comecei uma vez a fazer eu conversei com um motorista não era do Uber, acho que é 99, alguma coisa assim. E ele falava, né, pô, é difícil, porque sai muita coisa, né? Tudo sai. Então, tipo, do restaurante sai e do motoboy sai também. Eles exploram o restaurante e exploram o motoboy. Aí eu falei, deixa eu fazer uma conta básica. Peguei essa tabela de precificação que eu fazia, fiz as contas, vi quanto que eu queria ter de lucro, coloquei o preço lá, comecei a vender. Vendia, que era uma beleza. Vende muito. Individual. Eu individual, vendendo pelo iFood. Tá. Aí eu coloquei lá no negócio, comecei a vender loucamente o negócio. Vendia muito, vende. O negócio funciona. Uhum. Só que aí eu peguei e fechei a tabela e comecei a ver qual que era o custo deles e quanto que sobrava para mim. Então, uma conta básica, assim, mais ou menos. Eu vendia 5 mil reais de venda. 700 ficava para mim, 1.400 para eles. Eu falei, eu não quero trabalhar para o iFood. Se eu quisesse trabalhar empregado... Como é que é? Não, peraí, como que é essa conta? 5 mil reais. Você vendia... 5 mil reais de feijoada. Tá. Então, um número assim, que é um cálculo rápido que eu fiz. Rápido não, foi uma tabela toda para saber isso daí. De 5 mil reais sobrava 700 limpo para mim. E eu tinha que repassar de lucro. E eu tinha que repassar 1.400 para eles. Tá. E aí... Aí eu falei... Isso dava 2.100. É, 2.100. O aí resto era os custo. 2.900 era o custo. Era custo. Tá. Era custo. Entendi, porque eu também não podia botar o preço lá em cima, porque senão dentro de uma plataforma daquele tamanho para eu competir, a pessoa vai lá e procura preço, logicamente. É fácil você procurar preço ali. É diferente você procurar direto um restaurante, o cara passar o preço, você vai lá e pede o negócio. Naquela plataforma, não. Você pega o negócio, você vai pelo preço. Tem uma galera que já escolhe lá. Eu quero só com promoção. Até porque eu quero só entrega grátis. É foto. E aí, qual foi a alternativa? Aí eu peguei e falei assim, não dá, eu preciso sair disso e entregar por conta própria, contratar motoboy e tal, não sei o quê. Na hora que eu fui sair, eu descobri que, tipo, se eu fiquei 2 meses no negócio, 2 meses, ainda que eu descobri bem rápido isso, eu precisaria, no mínimo, de 1 mês para quebrar o ciclo. Por quê? Porque o ciclo deles de pagamento, ele vê, tipo, 1 semana para você receber o dinheiro, e aí a pessoa tende a pegar, por exemplo, o empresário, ele pega aquele dinheiro que ele pegou daquela semana, reinveste para comprar mais produto, para receber na semana que vem o que ele vender. E aí você vai criando uma bola de neve. Por quê? Porque o seu lucro ele é mais baixo e eu tenho que pagar minhas contas de casa também, né? Lógico. Tem a escola do filho, tem aquelas coisas. Então, se você usa o dinheiro que está entrando para pagar essas coisas e não usa só o lucro, pega uma parte da operação e paga o insumo que você vai consumir, a conta de luz, água, gás, aquelas coisas, funcionários e tudo mais, você vai demorar cada vez mais tempo para conseguir quitar e zerar aquilo ali para sair da plataforma. Eu falei, eu preciso sair disso aqui o quanto antes. Juntei uma grana, saí fora do negócio, um outro dinheiro que eu tinha de fora da Fejux, saí fora da plataforma e tô entregando por conta própria. Então, aí eu descobri, falei, mas aí as pessoas precisam me descobrir. Como é que a gente faz? Por exemplo, seguidor de Facebook, Instagram, essas coisas. Como é que você faz pra isso daí? Ou você compra seguidor, que não serve pra nada. Porque no seu caso... Eu vou comprar um monte de árabe indiano lá, que tipo, nunca vão pedir a Fejux aqui em São Caetano. Eu preciso de pessoal real, assim. E preciso de pessoal real que vai comer, gostar e indicar pro amigo que mora do lado, que mora aqui perto, pra eu poder entregar pra ele também. Também não adianta ele indicar pro parente do Amapá. Justamente, entendeu? Então eu precisava de gente... público real e local ainda. Então é muito difícil você conseguir isso daí. E aí a gente vai descobrindo outras ferramentas de venda, que é umas coisas assim que o pessoal deixa meio pra lá, assim. Google.
Entendi. O negócio é fabuloso. Porque a pessoa vai procurar, ela vai digitar lá, porque é a ferramenta de busca, a principal, não tô dando o Sim. nome, mas é porque é a principal, ninguém procura Yahoo, ninguém procura outros, esses negócios. E no Maps, né? Ah, tá. Que a pessoa coloca lá. Então, o empresário teria que pegar e forçar muito, que eu vejo às vezes muita loja que está desatualizado, que é tipo como se fosse uma página deles lá no Google Business, né? Então ele tem todos os horários que você opera, se tá aberto, se tá fechado, o que Sim. tem promoção, tem atualização, tem até Reels agora já lá Sim. dentro lá. De E a atualização, galera não usa. promoção e tal. E a galera não atualiza, né? Eles até colocam Sim. lá, aprovam tal negócio, mas depois não fica atualizando aquilo ali. Então, às vezes, você vai num lugar e você fala assim, pô, mas esse negócio tá aberto, tá fechado. Por exemplo, domingo, por exemplo, tava lá na festa italiana, que a gente vai falar também. Uhum. Eu tava lá, acabou os descartáveis. Aí, eu vou comprar descartável aonde? Coloquei lá, descartável. Aí tem a opção lá, abertos agora. Eu coloco aberto agora, aparece a casa de um homem lá, a porta da casa do cara lá, não é uma loja. Então, tipo, você não acha, não tem atualização. Entendeu? Então, tipo, aí quando você coloca um negócio desse tipo, a busca disso daí, por quê? Ela aumenta muito mais para você, como empresário, pra, tipo, ter alcance nas pessoas. Sim. Porque, por exemplo, os meus clientes, eles não vão comer feijoada todo dia, apesar de eu vender todo dia. Sim. Óbvio, ninguém consegue comer feijoada todo dia. É uma delícia? É uma delícia. Sim. Eu tenho uns que comem 3 vezes por semana. Boa. Fixo. Sério? Oh, graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. É pra isso que a Feijux existe. Fazem pedido semanal fixo já. Então esse pessoal aí, tipo, tá ali. Mas mesmo eles não conseguem comer todo dia, porque não dá. Sim. Então, o que eu preciso? De público novo o tempo inteiro. Sim. Eu preciso ficar reciclando o público, né? E aumentando o público. Então, quando você pega e paga uma plataforma de busca, por exemplo, para pegar e divulgar isso daí, e as pessoas começam a ver e achar mais o seu negócio, você facilita demais para as pessoas acharem você. E aí você gasta talvez parte daquilo que você estaria deixando para a operadora do aplicativo Luciano, num recurso seu. se eu te falar que você pagar, mesmo se for pagar patrocinado, Instagram, Facebook, Google, esses negócios todos, Uhum. não chega a dar 1/3 do que eu gastava com iFood. Caramba. Mas nem isso, nem 1/4. Quer dizer, você tinha um giro muito grande, só que no final o lucro era bem Eu menor. ficar me matando de trabalhar lá em cima da panela, lá me matando lá, tipo assim, é uma delícia, só que é uma delícia, só que cansa também, lógico. Precisa virar, né? Precisa virar. Eu consigo vender metade, se for o caso. Tá. Não é porque, tipo, vai aumentando cada vez mais, graças a Deus, a quantidade que você vai vendendo. Mas você venderia metade do que você venderia numa plataforma com lucro maior. Essa opção de vender feijoada todos os dias, mas ainda para o brasileiro, a sua demanda maior é quarta e sábado? Com certeza. Sábado é o dia da loucura. Dia da feijoada. Sábado é o dia da feijoada, não adianta. Isso aí convencionaram que é o dia da feijoada. Então eu acho que as pessoas nem procuram. Eu listo em busca como restaurante só, eles buscam outros tipos de prato. Tá. Aí eu falo, não, mas eu só vendo feijoada. Ah, não, mas eu queria outra coisa. Eu falo, tá bom, mas eu só vendo feijoada. Aí eles, não, então quarta eu te ligo. Eu falei, não, tá bom, se você quiser quinta também, sexta também, tanto faz. Mas o pessoal convencionou que é quarta e sábado. E é uma convenção, assim, não é nada de... Qual foi, assim, você tem horário de funcionamento? Eu funciono das 11 às 2 da tarde. Ah, tá. De sábado, geralmente, que eu vou até às 3, 4, depende do dia. Mas, por exemplo, o cara não pode te mandar uma mensagem lá... Ele pode mandar 1h da manhã, vai cair no meu WhatsApp, mas vai acontecer, eu tá dormindo, não vê, mas de manhã acordei, eu já respondo pra ele reservou. Quanto antes pedir, mais rápido eu consigo entregar no dia seguinte. Mas o trabalho, a operação é entre 11 e 14 horas. Isso, a entrega é das 11 às 14, né? Pra fazer o negócio, a feijoada toda tem que começar bem antes. Sim. Não tem como. E me fala uma coisa, agora você também, né? Você faz parte do Círculo Italiano já há um bom tempo. Presidente desde 2008. E aí, cara, você faz parte da festa italiana, que é a festa mais tradicional da cidade. Então você está dividindo suas atenções entre o feijão preto e a massa. Aliás, uma massa que esse rapaz prepara. E além da massa, aí eu tenho que... Só uma vírgula, porque isso eu tenho que fazer um registro. Eu não sei o que ele coloca naquele molho de tomate, mas é um negócio sensacional que você faz, aquele molho de calabresa. É amor, né, cara? Cara, é muito bom, é muito bom. Você sabe que eu sou fã já de
de alguns anos aí, acho que vão uns 8, 10 anos aí que eu chego na festa italiana Você e... sabe que a cozinha, ela é um local de muito estresse. Sim. Então, ele é um local que, tipo, você falar com qualquer cozinheiro, na hora que ele tá trabalhando, todos eles... Se o cara tiver muito calminho, a comida... Eu acho que a comida não deve estar muito boa. Não é possível. O nível de concentração tem que estar... É demais, porque, tipo, qualquer coisa, ou você queima, ou desanda, ou o sabor não fica... Não sei o que acontece. Tem um estresse envolvido dentro da cozinha. E dentro da festa italiana, o que acontece? Você tá cozinhando na rua. Então, numa estrutura completamente fora de uma cozinha industrial, tipo, igual lá em casa, lá, tipo, tem as coisas, mas eu preciso, eu pego tal coisa, eu pego outra. Mas é o fato da estrutura ou da exposição? A exposição não te incomoda? Não, a exposição não me incomoda, não, mas a estrutura em si, o local e a quantidade numa festa de rua é muito alta, né? Então, tipo, ali está saindo o quê? Agora 400, 500 pratos por dia. Então, em um tempo muito reduzido. Então, tipo, tem que estar pronto muito rápido. Então, a quantidade de comida que você tem que preparar e fazer o negócio. E isso vem desde o primeiro dia da festa italiana, uns 30 anos atrás. E eu tô lá de trás vindo acompanhando. Só que você começa, igual em qualquer restaurante, como tipo Juquinha. Você vai lá, começa, tipo, lava prato, fazendo as coisinhas ali e tal. E aí, depois, até você chegar na panela, você tem que comer muito feijão ali, entendeu? É evolução, né? Então, eu acompanhava as nonas lá, as nossas velhinhas que já morreram, a maioria, os velhinhos também, já tal, não sei o que estão no círculo italiano desde o começo, tal, fazendo o negócio. E, às vezes, eu ia ajudar e tomava bronca, lógico. Não é assim, não é desse jeito que mexe, não é desse jeito que coloca, essa quantidade de sal, essa quantidade de açúcar, quantidade de manjericão, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E tem toda uma coisa. E aí, no fim, o que acontece? Quando eu assumi o fogão em si, eu consigo até alterar o sabor. Sim. Só que eu não sou louco. Porque você tá mexendo com tradição, né? Eu tô mexendo com tradição. Então, tipo, você não vai alterar. É igual uma feijoada, por exemplo. Eu poderia mexer a feijoada pra deixar ela de um jeito que eu teria muito mais lucro. Sim. Só que aí eu vou acabar com aquela feijoada, igual vai acontecendo com os restaurantes por aí, que daqui a pouco tá uma água assim, o negócio. Pra quê? Se eu posso gastar um pouco mais de gás, um pouco mais de material, deixar a feijoada grossinha, deixar o negócio bem temperado. Eu tenho uma coisa com feijoada, eu vou te falar, isso em vários lugares, viu? E na sua já comi algumas vezes, nem registro isso não, mas eu já, principalmente restaurantes de rua e tal, vem muita carne, né? E eu gosto de feijão, eu sempre gostei muito de feijão. O arroz, pra mim, é algo absolutamente protocolar. Eu até brinco, né, com a minha esposa, que se acabasse o arroz do mundo, eu viveria muito bem, porque eu não sinto, assim, eu ponho o arroz, não me faz falta. Às vezes uma farofinha bem temperada eu prefiro do que, de repente, o arroz. Agora, o feijão, eu sempre gostei muito de feijão. Minha mãe fazia feijão verde, feijão branco, feijão preto, sempre fradinho, sempre teve aquela coisa do feijão muito bem temperado. E o que eu sinto, às vezes, as feijoadas, vem o molho, muita carne e feijão você não acha, cara. Você fica ali meio que caçando feijão. O que acontece com o feijão? O feijão na feijoada, ele tem um pulo do gato ali no negócio, né? Porque, às vezes, se você cozinhar demais a feijoada pra ela engrossar o caldo, o feijão ele desmancha. Porque o tempo de cozimento da carne é diferente do tempo de cozimento do feijão. Tá. Então, se você, por exemplo, eu preciso dar cor nas carnes. Para dar cor nas carnes, eu tenho que cozinhar elas junto com o feijão, porque senão elas ficam aquela carne esbranquiçada no meio do negócio. Só que se eu cozinhar no mesmo tempo os dois, o feijão desmancha no fim das contas. Então ele tem um segundo estágio do feijão que entra uma outra quantidade. Ah, tá. Entendeu? Então, tipo, aí como é que você faz? Você tem que equilibrar o tempo de cozimento das coisas dentro. Isso é uma coisa que requer atenção. Por isso, então, talvez por isso essa concentração toda. A concentração e o laboratório, né? Boa. Porque até eu chegar, por exemplo, torresmo. Eu nunca tinha ideia de como é que fazia torresmo pra ele ficar crocante em quantidade. Não dava. Então, até hoje, eu ainda faço o torresmo na hora que a pessoa pede. Por isso que demora, não tem como eu chegar e entregar em 15 minutos o negócio. A não ser que eu tenha um torresmo que eu já acabei de fazer pra uma outra galera e ficou ali e já consigo entregar. Mas ele demora um tempo. Por quê? Porque a couve eu vou virar na hora e o torresmo eu vou fritar na hora. Porque eu quero chegar o torresmo crocante pra pessoa e eu quero chegar com a couve
ainda al dente ainda, não quero aquela couve murcha, assim. Sim, Então, sim. o tempo de cozimento das coisas tem isso. E o feijão é a mesma coisa. Na feijoada, o pessoal tende a colocar bastante carne, por quê? Porque senão o pessoal fala assim, pô, essa feijoada aqui só tem caldo, feijoada rala. Aí o pessoal da cozinha fala o quê? Mas não quer feijoada rala? Então vamos botar coisa. E bota o quê? Carne. A minha feijoada, por exemplo, feijoada gorda minha, ela chega a 70% de carne. Ah, tá. Ela tem feijão. Só que aí o que eu vi? O pessoal que curte mais feijão, alguns que eu já sei, eu ofereço a porção extra de feijão. Ah, tá. Aí vai eu uma sempre porção peço, sempre... só de feijão. Uhum. Por quê? Porque aí a pessoa vai lá e faz o equilíbrio dela em casa. Uhum. O feijão ele foi cozido junto. Só que ele é uma porção extra pra pessoa que gosta de feijão. Porque tem gente que gosta só da carne. É muito difícil, né? Não, e é muito complicado. legal, muito complexo e é bacana porque você adotou uma linha, vamos dizer assim, lógico que há uma produção, mas é muito artesanal, né? Sim. Tem esse carinho de, Tem. assim, não adianta simplesmente só mexer aquele panelão e soltar, Sim. porque também não te interessa. Você quer ter um público que talvez você tenha dentro daquilo que você estabelece como seu lucro, como a sua meta, mas também que você possa entregar essa qualidade. Não adianta você ter 1 milhão, né? Enfim, lógico, muitos pedidos, lógico, mais sempre todo mundo quer, mas muitos onde você perca aquilo que você tem a essência, o cuidado do torresmo, o cuidado da couve. A gente vê que é importante ter essa assinatura sua, né? Com certeza. E eu sempre coloco uma outra coisa além disso. Eu coloco, meu filho vai comer. Boa, legal, cara. Então eu sempre penso nisso, porque qualquer dia ele pode chegar e falar, hoje eu quero feijoada, pronto. Aí você... Aí eu tenho que. E a É pessoa... meu filho que tá comendo o negócio, entendeu? Que legal, Então, tipo, que legal. como eu corro esse risco todo santo dia dele chegar e falar, eu quero hoje o negócio, eu tenho que servir uma coisa pra todo mundo como se fosse pro meu filho. Pô, que bacana. E vamos lá, Feijux, onde o pessoal encontra hoje? Feijux, você pode me procurar tem o meu WhatsApp, né, que já tem o cardápio já vinculado nele lá, que é o 11981995589. E pelas redes sociais no Instagram é @feijuxoficial, Feijux assim, ó, Feijux. E Feijux no Instagram também. Então, Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. Tá. Eu não abri página porque eu acho desnecessário. Hoje em dia ninguém mais entra em página de ninguém, porque já tem isso daí. Ou então você digita Feijux no Google, vai sair lá a primeira que vai aparecer. Que é o mais importante, né? Se você colocar restaurante São Caetano do Sul, feijoada, vai ser o primeiro que vai aparecer. Aliás, a gente é 5.0, né, no Google. Não Em te ligou estrela. nunca nenhum restaurante pedindo encomenda, festas, assim? Direto. Direto? Direto. Aliás, domingo agora não sei nem o que eu vou fazer, que tem um pessoal querendo fazer Dia dos Pais. Boa. Feijoada, acho que para 40 pessoas, sei lá quantas pessoas que são, e outro café italiana junto. Imagina como é que vai ser isso. Tranquilo. E na festa italiana, você tá na barraca do Círculo Italiano? Barraca do Círculo Italiano, Até lá final na de frente agosto. da igrejinha ali no bairro Fundação. Até o final de agosto, sábado e domingo, a partir das 18 horas. Nhoque, macarrão, vinho, canole. Canole tá uma delícia, aquele canolinho também de siciliano, tá bom. E o legal é que ali não tem como colocar feijoada, né? Porque o Charlie, o organizador, ele é rígido com a tradição, né? O pessoal chega outro dia lá que o pessoal falou, não, vou fazer um não sei o que de carne seca lá. E não, Você quer vender pastel, espetinho de carne aqui? Não pode, não sei o que. Não pode mesmo, tá certíssimo, não pode mesmo, tá? É a coisa da tradição mesmo, né? Cada um no seu quadrado. É um mês, imagino, pra você, talvez, acho que o mais difícil. É corrido. Mas é aquilo que a gente falou no muito começo, né? prazeroso. Quando ama... É muito prazeroso. É o desgaste físico, mas o mental é só prazer. É muito gostoso, é muito gostoso. Fazer festa italiana pra mim é um prazer. Que a festa italiana, na verdade, ele é voluntariado, né? Então, o voluntariado, eu acho que ele tem que caminhar paralelo junto, bem grudadinho com o empreendedorismo. Eu acho que o cara que é empreendedor, né, empresário, que ele não faz voluntariado, não contribui socialmente, não retorna para a sociedade alguma coisa. Primeiro que Deus não abençoa. Eu sei lá, eu tenho uma religião, então eu acho que primeiro que Deus não abençoa. E depois que, tipo, ele mesmo, como ser humano, eu acho que se ele deixou faltar essa parte, ele falhou como ser humano. Sim. Você tem que devolver coisa da doação, um pouco. a coisa da doação, eu bato muito nessa tecla. Lógico que é prazeroso para quem recebe,
Porque, principalmente quando há uma necessidade, às vezes não é nem prazer a expressão exata, às vezes é quase que sobrevivência. Mas você oferecer, qualquer ato que eu tenho onde eu posso contribuir, ajudar alguma pessoa, me faz tão bem, mas me faz tão bem. E aí, de N casos, de ajudar nas coisas mais, né? Não só na parte financeira e social, mas também, às vezes, de uma palavra amiga, de um abraço de Com alguém que certeza. realmente está precisando. Isso me faz tão bem que eu não consigo entender essas pessoas que acabam se fechando porque acham que conquista algo e financeiramente e se acham acima das outras. É uma pobreza tão grande De de espírito. alma, né? De espírito que, infelizmente, muitas pessoas têm. Eu brinco muito isso com meu filho, com a minha esposa. Eu falo assim: eu tenho mais dó do que raiva de algumas pessoas, porque como elas são pequenas, né? E servir o próximo é algo que é muito bacana. É O muito Círculo gostoso. o Círculo tem um trabalho já há muitos anos aí em São Muito, sim, Caetano, né? vai 54 anos, eu acho. Já tá. Bacana. Muita. É muito tempo. E a gente agora, hoje em dia, a gente não tem mais sede, né? Então a gente participa com outras entidades. Então, tipo assim, o que a gente recebe, a gente reverte em A sede que outras era ali na entidades. Oswaldo Cruz, por Não conta da tá, mudou, né? ela tá com a. Na Virou época que colégio virou tudo, ali, né? virou escola de ensino de língua fundamental, uns negócios assim. Agora vai virar depósito do pessoal da educação, acho, não Sim, sei. sim. Estão reformando tudo E lá. aí vocês estão buscando sede. Então, a gente tá buscando. Na verdade, a gente usa a sala dentro da USCS, né, pra dar aula de italiano Sim, e estamos buscando sede agora pra fazer reunião, porque a gente quer fazer comida, né? A gente sim. gosta de Boa. reunir e fazer comida com o pessoal, é bom demais. Legal. O risoto tá faltando fazer um lá que, nossa, estamos seco pra fazer um risotão lá. O risoto é. O E, risoto é top. e o Feijuques é a. Tá fechado ou você imagina de repente. Deixa eu já viajar aqui, de repente preparar uma feijoada branca, um feijão verde. Eu nunca fechei para possibilidades. No começo eu tinha um outro cardápio da Feijux que ele tinha vários outros pratos. Tem alguns lá que ainda continuam, mas é tipo só se a pessoa pede, porque tipo, eu vi que tem uns que dão muito trabalho, me tira da operação em si. E Então, você por não exemplo, o tem uma bolinho. continuidade, né? Não, ele tá lá, mas eu prefiro Uhum. não divulgar eles muito. Por exemplo, bolinho de ovo, por exemplo. Tem um bolinho de ovo que eu faço, meu amigo. Que é Sério. aquilo? Pô, a próxima O vez que você vier aqui, você negócio é tem que de carne. trazer É uma. um ovo inteiro, assim, com aquela bola de carne moída. O negócio é brincadeira. Ele é desse tamanho, assim. Ele é maior É o que famoso desse tamanho. bolovo. É o Mas é bolovo. o bolovo, O bicho. É bolovo? o bolovo. Poxa. Tinha bolinho de feijoada que eu fazia também, recheado com couve. O negócio é Cara, fabuloso. eu comi Tem uns... há tempo atrás em Bento de Andrade, ali perto de Matão, em Dobrada, ali que tem uma cidade que é a cidade da coxinha. Eu comi uma coxinha de Nossa, feijoada lá. de feijoada. É a cidade da coxinha. Você entra na praça principal, tem uma coxinha gigante e tal. E aí tem o. Ah, eu já Virou vi umas ponto fotos sobre. turístico. E aí tinha coxinha de feijoada. Só que aquela coisa, né? Já o negócio não é tão fresco e tal, porque você precisa colocar dentro da massa, você perde um pouquinho mais. É a magia, né? Tem É. a magia A ali. coxinha o bolinho de feijoada, por exemplo, é a própria feijoada batida que você coloca lá uma Uma farinha de farinhazinha pra dar rosca. uma. É de rosca, porque senão ela fica muito dura, né? Então você coloca ela lá, aí recheia com um pouquinho de couve no meio, aí depois tem que empanar, dá um trabalho o negócio É. ali, mas também fica bom, fica bom. Olha, a Mas gente logo tá. mais tem mais coisa, tem mais Ó, eu produto. tô aqui com o Jonathan aqui na nossa retaguarda aqui. O cara não trouxe um bolinho pra gente, aí fica falando essas coisas. Aí fica difícil, rapaz. Aí fica A gente tá difícil. gravando cedo, gente, calma, mais tarde Calma. tem. Ale, obrigado, parabéns aí. Feijux nas redes sociais, sucesso pra vocês. Você é um exemplo de empreendedorismo. Tomara que as pessoas aí possam ter uma inspiração no seu trabalho e para comida, para artesanato, para artes, para tudo que você precisar, para, enfim, construção civil. O que você acha que você pode colaborar com a sociedade, de repente, e criar sua própria empresa? Acho que o Ale foi muito importante, né? Com essas dicas. Obrigado, sucesso e portas sempre abertas para você. Obrigado você, Lu, pelo convite aí, para dar essas palavras aí pro pessoal aí. Espero que incentive outras pessoas a fazer também. E lembrando uma coisa que você falou agora aí, favoreçam o comércio local.
Eu, como empresário, eu favoreço muito o comércio local. Eu pego de distribuidora de embalagens local, eu vou comprar comida local, eu consumo localmente, eu vou em pizzaria local, eu vou em restaurante local, eu vou em hamburgueria local. Eu adoro pegar e fortalecer o nosso comércio. O nosso comércio ele precisa muito de fortalecimento. Fortalecimento vem do público, Boa. ele vem do consumidor. Então, eu, como empresário, também sou Quando consumidor. você sai de casa para consumir, você é vou consumidor. consumir aqui também. Legal. É aquela história do motorista que quando tá andando na rua é pedestre. Então ele tem que ter essa consciência sempre. Justamente. Alexandre Funak, nosso convidado, Cidade na Rede, dentro da Rede Nacional de Notícias. Mais um bate-papo, mais uma história bacana que foi contada. Eu agradeço demais sua participação. Siga Rede Nacional nas redes sociais, aqui no YouTube. Fique com a gente, se inscreva no canal, compartilhe, divida esse conhecimento com muito mais gente. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Valeu, Brasil. Valeu.